Olá, eu decidi fazer alguns vídeos e dei um nome a um canal de YouTube, o Deus que Vê, o Deus que vê o futuro. Nós estamos vivendo momentos extremamente difíceis. Nós estamos iniciando no Brasil essa situação do coronavírus. Nós não sabemos qual é o futuro, mas Deus sabe. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E esse mesmo Deus, que tem todas essas características maravilhosas, Ele também é o Deus que nos ama. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus duram para sempre. E alguns talvez se perguntem por que então estamos vivendo essa situação que estamos vivendo agora. Olha, eu quero dizer duas coisas para você. Deus tem um plano para nós, um plano para a humanidade. Ele é soberano, Ele pode tudo, Ele sabe tudo. Se nós tivermos em consideração essa soberania de Deus, nós vamos nos aquietar e vamos ter um pouquinho de paz no momento em que estamos vivendo. Eu fiquei pensando então no que falar nesse primeiro vídeo que estou gravando. Em primeiro lugar, nós temos que saber que esses acontecimentos foram previstos pelo nosso Senhor Jesus. O que Ele disse? Ele disse que no final dos tempos haveriam tragédias, terremotos, guerras, angústia das nações, e Ele disse também que haveriam pestes. Nós estamos vivendo isso. Esses acontecimentos que ele narrou, nós podemos considerar que sempre houve, de alguma forma, isso que nós estamos vendo. Mas também nós devemos saber que o que Jesus diz é que esses acontecimentos seriam intensificados no final dos tempos, antes da volta de Jesus. Eu fiquei pensando que história eu poderia trazer aqui hoje para você que nos confortasse, porque muito embora nós saibamos que vivemos em grupo, vivemos numa grande sociedade, num mundo hoje globalizado, nós ainda somos indivíduos e nós precisamos de mensagens individuais. Então eu vou te dizer uma coisa. Como você viveria, o que você sentiria se você fosse um escravo, ainda que na maior nação do mundo, eu me referi aqui ao Egito, e você na sua adolescência fosse dado de presente a um povo estranho que agora te leva embora. Essa situação de fato ocorreu, e a pessoa envolvida nessa situação se chamava Agar. Nós lemos essa história, um versículo apenas ali no Gênesis, e eu vou colocar aqui embaixo o versículo para que você leia com mais cuidado, onde é dito que Abraão, ao estar ali no Egito, ele recebeu do faraó vários presentes, dentre eles escravos e escravas. E dentre esses escravos e escravas estava essa menina a que eu me referi, chamada Agar. Quando Agar chega em Canaã, de volta, hoje em Palestina, de volta agora com essa família, ela chega com essa família, Abraão e Sarai, conhecidos assim, depois tiveram seus nomes para Abraão, ele era Abrão, e ela Sarai, depois Sara. Eles tinham no coração uma ansiedade em ter um filho. Deus havia prometido esse filho, mas eles eles fizeram a decisão de se antecipar àquilo que Deus tinha. E olha, muitas vezes nós sabemos que Deus tem uma promessa para a gente, mas nós queremos antecipar a promessa. Nós não esperamos que Deus haja nas nossas vidas. E havia um costume na Mesopotâmia, de onde eram oriundos Abrão e Sarai, e que era
da senhora oferecer ao esposo uma serva, uma escrava, e os filhos que viessem dessa relação passariam a ser considerados filhos da senhora. O que valia uma pessoa, o que valia uma mulher naquele tempo? Que até os filhos dela deixavam de ser dela. Então, Abraão, na época, Abraão ficou com essa serva, Agar, e ela concebeu uma criança. Agora ela se achou no direito de ser uma esposa. Ela carregava no seu ventre um filho do seu senhor Abraão. E nesse contexto ela começa a, de alguma forma, nós não sabemos como, a ofender a sua senhora Sarai. Sarai se enfureceu e cobrou de Abraão uma atitude. E ali no capítulo 16 do livro de Gênesis nós vemos essa história, esse conteúdo. E então Abraão chega para Sarai e diz: olha, a sua serva está nas suas mãos. Aliás, esse termo, a sua serva, era como Abrão e Sarai se referiam a Agar. Em nenhum momento na história, ali no capítulo 16, nós vemos Abrão ou Sarai se referindo a essa moça como Agar. Ela não tem nome, ela é a sua serva. Ninguém a vê, ela é uma invisível. Algum tempo atrás eu ouvi na televisão a história de um rapaz que foi morador de rua. E ele disse que os moradores de rua, as pessoas que vivem nessa condição, eles se tornam invisíveis. Eu fiz uma reflexão e realmente, muitas vezes, nós sequer olhamos para um morador de rua, uma pessoa que está nesse estado de indigência. E assim Agar estava vivendo, ninguém a chamava pelo nome, ela era a sua serva. Então Sarai começa, com a autorização de Abrão, ela começa a infligir a Agar uma humilhação muito grande que ela não suportou, e ela então fugiu. E ela foge pelo caminho, pela geografia local, ela está fugindo de volta para o Egito. Qual era o objetivo dela? Simplesmente escapar de Sarai? Simplesmente deixar de ser humilhada por Sarai e voltar para o Egito, para agora ser, quem sabe, humilhada por novos senhores, quem sabe pelos mesmos senhores, pelo mesmo faraó? Ela quer voltar para a mesma situação. Então ela está assentada às margens de um local onde tinha água, grávida, para enfrentar uma jornada extensa, debaixo de um sol escaldante. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor apareceu para ela e perguntou para ela, o anjo do Senhor, Jesus Cristo. Então ele pergunta para ela: de onde você vem e para onde você vai? De onde ela vinha, ela sabia. E ela disse: eu vim fugindo da minha senhora. Para onde ela ia, talvez inconscientemente ela soubesse que estava indo de volta para a escravidão, para trocar aquela família por outra família na escravidão. Então o anjo do Senhor diz para ela: volta para a casa de Abraão, eu tenho grandes planos para você. Eu não vou tratar disso nesse vídeo agora, mas o que Jesus Cristo disse para ela naquele momento: volta, eu tenho grandes planos para você. Então Agar disse para o anjo do Senhor: eu vi, eu estive com o Deus que me viu, com o Deus que me vê, El Roi. Se você, nesse momento de crise que nós estamos passando, está se sentindo, quem sabe, um invisível, solitário, num momento de muita dificuldade, eu te digo: Deus te vê, Deus está aí, Ele sabe o que você está passando. E te digo mais:
Deus tem um plano, e não só para você. Deus tem um plano para a humanidade. E pela palavra de Deus, ele diz que nós passaremos por situações como esta e, de alguma forma, situações piores do que esta. O profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 5, ele diz o seguinte, que chegaria um tempo em que nós viveríamos uma angústia qual nunca houve. Nós que eu estou dizendo, a humanidade. Mas ele diz também, é naquele tempo que se levantará Miguel, e ele é o defensor do seu povo, diz para Daniel. E nós seremos, então, resgatados deste mundo mau, não para voltarmos ao Egito, não para voltarmos a outra situação de escravidão, mas para sermos eternamente libertos. Deus tem um plano para você, para mim, para toda a humanidade. Tenha força, tenha coragem, tenha confiança. Deus está com você, comigo e com toda a humanidade. Um abraço e eu vou dar prosseguimento a esse vídeo. Se você ouviu até aqui, gostou, curte aí o vídeo, compartilhe com seus amigos. E nesse momento, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Um abraço.